homem, aquela coisa toda, já estava começando a cortar o cabelo, virar um rapaz, inclusive, muito bonito, teve o namoro, essa coisa toda. E a Júlia, que não é mais Júlia, Elaine, se eu não me engano, né, teve no Super Pop ontem e foi uma entrevista que a Luciana fez com ela, que deu a maior repercussão, que hoje está em tudo quanto é site. Você estava sentado lá no sofá maior, eu vi você conversando, inclusive, com ela. Sobrou até pra Geise Arruda, que eu também vi, Felipe. Você tá Geise Arruda, eu vi. Boa, Felipe, não sei do que se trata, mas boa, Felipe. Ele sobrou, Sônia Abrão, sobrou. Mas o lance da Júlia me chamou muito a atenção. Tudo bem, na época a gente meio que desconfiava, mas ela era tão convicta na opção dela em estar com a Tami, em falar dos 2 filhos que ela tinha, e mesmo assim assumia, que eu falava assim, gente, mas peraí, aquele namoro que eu achava que era, não era? Porque foi o que ela revelou ontem no Super Pop, né? Que ela foi contratada para passar com o namorado de Tami, era uma coisa profissional, elas iam fazer o ensaio juntas, né? E que recebeu por esse trabalho, ou seja, durante um tempo realmente enganaram a gente, mas aí, mas muito bem, o que acontece, né? Sempre chega a hora da verdade, foi a hora dela. E a Tami também não tá nem mais aí com essa história, tá para lá de resolvida, aceita, acarinhada por todo mundo, acolhida por todo mundo, acolhido. Aí o que acontece? Depois, né, segundo ela mesma disse, o Felipe pode confirmar aqui, elas acabaram realmente se interessando uma pela outra. Aí virou de verdade. Acho que por isso que elas não tinham revelado antes o contrato, né? Ela foi ao programa, inclusive na época, eu fui cobrir o casamento dela quando ela casou com um rapaz, né? A Ariane. Foi, depois que tinha separado de Tami. Isso, agora depois. Ela tem 4 filhos. Ela já tinha um antes. Já tinha um, já era mãe de um. Tá. E aí agora ela já tem mais 2 filhos, né, que ela teve desse casamento. Inclusive o rapaz é um excelente rapaz. Eles são evangélicos, enfim, mas são gente boa, mas não são, enfim. Nem dá, né? Deve ser, o que acontece é o seguinte. Quando ela disse justamente isso, que ela foi contratada, que tudo aquilo lá era cênico. Então ela precisava se manter como a namorada do Tami, ainda me confundo, do Tami, para poder fazer todos os trabalhos que já estavam previstos. Aí o que aconteceu? Elas um dia se pegaram, né? Vamos dizer assim, né? E aí diz que começou realmente a relação entre as duas. Aí durou bastante, né? Durou, uns 2 anos, acho. Durou. Assim. Eu não sei se durou, não, mas que elas faturaram bastante cima, elas faturaram. É verdade, chama a atenção de todo mundo mesmo. Ela continua super bonita, né? Hoje mãe de família, casada realmente, se converteu, quer dizer, é outro tipo de vida. E ela disse o quê? Ela é bissexual? Não. Foi uma fase? Ela falou que ela naquela época ela não entendia o que era nada. Ela não sabia se ela era hétero, se ela era homossexual, se ela era bi, enfim. Mas ela sabia que alguma coisa não estava se encaixando ali. Certo. Né? Que tinha alguma coisa fora do quadradinho. Vamos ver esse trechinho, vamos lá, do Super Pop de ontem com Luciana Gimenez, vamos ver. Fala Júlia Paz, você já lembra em sensualidade, algo... E na época foi o nome para o personagem, não era o meu nome. O personagem que na época eu apresentei, tanto para os filmes, tanto para a revista, tanto com a questão da Tami. Então, foi todo um... Isso foi uma coisa pensada? Eu vou ser um personagem sexy? Bem, na época eu não poderia falar porque a revista estava... Eu tinha um contrato com a revista. Foi pensado? Hoje, a revista... né, alegou falência. Então, eu acredito que eu não preciso mais. Eu fui contratada para fazer esse tipo de trabalho. Que posar nua? Todo o trabalho. Desde posar nua, toda essa repercussão. Namorar com a Tami? Sim. Namorar com a Tami também? Sim. Mas namorou? Sim. Ok. Então, você não tinha... Mas o namoro era pré-combinado? Sim. Você não tinha atração por mulheres, então? Não. No começo, né? Sim, aí virou virando. realidade, porque a gente teve que conviver, né? É que ela é legal, ele é legal também, né? Sim, a Tami é uma pessoa muito bacana, não tenho nada contra ela. E assim, foi um trabalho que, na verdade, a namorada dela ia posar com ela pra revista, ela desistiu.
E aí ela precisou de uma pessoa para substituir. E aí acabou E que aí rolou. eu já estava com um contrato com a revista, já estava, na época eu trabalhava como assistente de palco na Bandeirantes. Aí você falou, beleza. E isso aí eu aceitei a proposta, porque, enfim, Por quê? naquele momento eu estava numa fase difícil da minha vida, Por quê? eu tava a fim de trabalhar, não tava, sempre fui muito desencanada, não passei vontade precisando nessa trabalhar, vida. O que eu tive ganhar a vontade dinheiro, de fazer, eu fiz, não enganei ninguém, não, sabe, trabalho. fiz o meu trabalho. E aí, enfim, foi que naquele momento foi uma oportunidade interessante de trabalho. Hoje talvez não faria, porque naquela época eu tinha uns valores meio, mas enfim, serviu de experiência. Naquele momento e talvez se eu não precisava. tivesse feito, eu não teria hoje a maturidade que eu adquiri com essa experiência. Tá, e te convenceu, Felipe? Me convenceu, sim. Eu também achei. Eu me convenceu. Já? Não me convenceu na hora que ela falou, eu não enganei ninguém, porque você enganou o Brasil inteiro, Júlia. Posso falar um negócio assim? Você enganou o Brasil inteiro. Se não fosse você ontem no Super Pop ter dito o que você disse, a gente continuaria achando que sim. Sim. Você foi o primeiro amor público E olha que do nós Tami. somos da imprensa. Tá Ou vendo? seja, a gente já manja esse jogo há muito tempo. E nós desconfiamos, Não. né? Ninguém nunca soube desse tipo de coisa. A revelação foi feita no Super Pop. Não é à toa que está hoje em tudo quanto é site, porque de fato pegou todo mundo de surpresa, né? Mas aí, ó, parabéns pra você. Além dos filmes que ela fez, acabou fazendo Ela filmes fez filme adultos. pornô, adulto agora. Fez filmes adultos. Com Tami mesmo, né? Ela, não, na verdade, Não foi. Teve uma cena, não sei se foi com essa ou com outra namorada, mas ela fez com outros homens também. Tá. Entendeu? E Naquele auge. geralmente se arrependem, né? É uma coisa impressionante. Sônia, mas eu isso. acho que qualquer pessoa se Até arrependeria. o Frota se arrependeu. É, até o qualquer Frota pessoa se arrependeria. Enfim, valeu, pelo menos, né? Ou cedo ou tarde a verdade veio à tona, e num momento que isso já não tem mais um peso, nem para ela e nem mais para Tami também, né? Então pronto, tá E quando eu tudo falo qualquer resolvido. pessoa se arrependeria, é que assim, são pessoas que não são atrizes ou atores profissionais que embarcam do pela mundo grana, adulto. recebem um convite porque são famosos, no caso dela porque era muito bonita, é bonita até hoje, e precisando de dinheiro, se aceita vai fazer, depois acaba se arrependendo mesmo, mas é o que ela disse, se não faz também, não sabe se teria chegado a esse grau de amadurecimento, de enxergar a vida de uma outra maneira, né? Pois é, né? Eu acredito assim, ela conheceu um rapaz, ela constituiu uma família. Talvez era isso mesmo que ela queria. Que ela quisesse, né? pronto, tá Ela tudo resolvido, como fez- o Tami também encontrou o caminho dele. Mas eu achei bem corajoso e eu achei ela muito centrada em relação ao que passou, E porque ao que qualquer é, né? pessoa tinha ficado birutinha, né? Como muitos ficaram, como muitas estão também. Eu acredito assim que ela tá bem tranquila assim, mas por quê? Porque ela teve um apoio grande da família, Isso que é tanto do legal. marido como da família do marido, enfim. Foi acolhida, né? E a aceitação é tudo, né? Com Aí certeza. ajuda mesmo, é uma força que move as pessoas. Girando a nossa roda, ontem foi o último dia do Máquina da Fama e eu tô vendo o pessoal triste pra caramba. Eles estão tirando do ar um programa que tinha e tem fôlego ainda para mais temporadas e temporadas e temporadas. Enfim, vai deixar saudade. E foi muito emocionante a despedida da Patrícia também, né? Ela disse que eles voltam em 2018, não com Máquina da Fama, mas com outras novidades. Essa equipe bárbara, e achei bárbara essa foto, todo mundo junto, eles fizeram 4 anos de um trabalho muito bom, de verdade, e vão continuar juntos, porque sejam quais forem as atrações que vêm por aí no ano que vem, quando ela já tiver tido a menininha, já tiver acabado a licença maternidade, ela volta, é lá para abril do ano que vem. Essa mesma equipe vai estar junto, né? Isso o Felipe tinha contado até Sim, pra gente em primeira mão aí nos seus bafões. E a Patrícia confirmou, é exatamente isso, viu? E foi uma despedida super bonita, Sol Almeida lá, foi um programa 10, fechou com chave de ouro mesmo, né? E um programa, ele saiu do ar porque era muito caro. Então. E por causa da gravidez também, né? Também, Excesso mas de trabalho, gente. você consegue gravar, entendeu? Porque é semanal, aí você grava 4, já é um mês, Tá. grava Vai 8. carregar a barriga dela de 5 meses. Eu compreendo pra você que ver. ela. Mas os motivos que foram alegados do prático bastidor assim, não. é justamente que o programa era muito caro e não faturava. O barrigão lá. Ó. E aí, por isso que precisavam tirar. Eu também compreendo que fazer Acho que tudo juntou que ela tudo. faz atualmente,
Porque assim, gente, televisão é um negócio, não é só chegar. A gente para estar aqui, a gente sai 11 horas de casa para estar às 3, entendeu? Então é todo um processo que você precisa cumprir as regras. Não é só chegar. E ela faz eu vou dormir todo dia 2h30. Pois é. Da manhã. Entendeu? Fica garimpando os bafões, né? No outro dia atualiza tudo. É complicado. A Sônia gente. Abrão dorme aqui atrás dessa floresta aqui, ó. Eu já durmo igual o Batman, pendurado de cabeça, igual o morcego. Tem uma oca né? aqui, ela vai lá pendurado de cabeça. É verdade, Marmita, eu tô mais pra zumbi do que pra Batman. Fico acordada há muito tempo, mas é porque eu amo a madrugada. Agora, olha o barrigão, o pessoal queria saber mais de quantos meses a Patrícia tá de gravidez. Olha como o tempo voa, ela já tá de 5 meses, exato 5 meses, e praticando Muay Thai. Olha aquela luta que ela está praticando, gente, devidamente liberada e autorizada pelo médico. Então, ela se exercita realmente, mas eu não ia deixar esse cara chegar com essa baqueta aí, esse taco aí perto de mim, de jeito nenhum. Mas é flexível, Sônia Abrão. É flexível, é espuma. É Ai, espuma. bom, tá. Porque eu fiquei vendo, me deu uma aflição. Falei, e se bate em algum lugar que não pode, né? Você podia ser boxeadora, Sônia Abrão, você não mas acha? é claro, lógico. Olha lá, é capaz de acertar em mim mesma. Com a minha coordenação motora, é uma coisa bárbara. Eu ia me levar a nocaute, gente, pode ter certeza disso, né? Então tá aí, gente. Olha, foi a despedida. Eu acho que cumpriu muito bem a missão o Máquina da Fama. Cumpriu. Deixa saudade, isso é positivo para qualquer programa, tanto que isso abre a possibilidade de uma volta, se for o caso, né? E vamos aguardar 2018 aí, cheio de coisas legais. Mas ela continua, né, à frente do programa da Eliana, continua o Jogo dos Pontinhos, continua a Patrícia na Rua, continua tudo que vocês possam imaginar. Vai ter disposição assim lá longe, mas é o treinamento, tá vendo como exercício ajuda? Ó, as né? porradas, Sônia, Ajuda, escuta, ó. Eu não gosto nem de ouvir. Ó. Olha, gente, caramba. Meu Deus do céu. É mole? É mole? Olha só. Te cuida, popó. Muita energia para cuidar de 2 bacuris, né? Mas é muito legal, realmente. E também ontem teve a o programa da Xuxa. Eu estou pensando na matéria, que desde ontem eu estava para mostrar para vocês a entrevista da Xuxa no Folha de São Paulo e não deu tempo de mostrar, mas essa entrevista é enorme na coluna da Mônica Bergamo e é uma grande entrevista. Os fãs da Xuxa, inclusive, gostaram muito. E olha, pobre menina rica. Xuxa tenta manter o alto astral ao mesmo tempo em que perdeu o pai, cuida da mãe e enfrenta a saudade da filha que se mudou para os Estados Unidos. E um momento dessa reportagem que comoveu os fãs foi quando ela fala da mãe. Olha, vamos ver se a gente consegue ler aqui. Tá triste, né? Ela fala, minha mãe não está muito bem, infelizmente. Ela está no último estágio do Parkinson. Ela não se comunica mais com a gente, não mexe mais nenhum dedo. Ela está presa no corpo. O Parkinson vai fazendo com que alguns órgãos, aí continua aqui, ó, com que alguns órgãos parem de funcionar. Então, para o estômago, ela não se alimenta, ela se alimenta por sonda, não anda, não fala. Vai diminuindo tudo e ela vai ficando presa dentro desse corpo como num casulo. Aí ela continua aqui, é uma prisão mesmo. Eu já estou pedindo para que ela, e ela não completa, sofrer, obviamente, ela sofre com essa porcaria de doença, mas eu não quero vê-la sentindo dor e eu não conseguia verbalizar isso. Se você me entrevistasse 6 anos atrás, eu ia dizer, eu não quero a minha mãe longe de mim, eu preciso dela, nem que ela vire uma casquinha, eu quero a casquinha ali do lado. Hoje, eu não quero essa casquinha sofrendo do meu lado. Do jeito que eu amo ela, eu não posso vê-la desse jeito, entendeu? E aí ela fala da filha, ela junta tudo que se passa na vida dela. Ela diz, faz 1 ano que a filha se mudou para Nova York para estudar. E aí, deixa eu ver, acho que é aqui que continua. Para estudar, 1 ano já. Aí ela baixa a voz e ela diz, é horrível. Não, mas graças a Deus a gente está se vendo bastante. E aí ela fala a importância do Juno na vida dela, nesse momento de tanta transformação. Morre o pai, a mãe está no último estágio de câncer e a filha vai morar fora do Brasil, né? E ela diz o seguinte...
O que eu falei? Câncer. Não, Parkinson, gente. Olha, ela diz, eu achei que ia ser bem pior, mas eu reencontrei o Ju, que é o Juno Andrade, né? Ele veio no momento em que minha mãe piorou e a minha filha já estava com essa ideia de vou viajar, vou viajar. Ele deu um alento para o meu coração. Eu sempre achei que eu não precisava de nada, nem de ninguém, que eu me bastava. Se estivesse sozinha, eu estaria aí pelos cantos sofrendo. Sem a minha filha, deixa eu ver, naquela casa, com a mãe do jeito que tá, ia ser barra, viu? Eu me vejo bem, me vejo entendendo que o momento da minha mãe está chegando, que a minha filha está melhor lá. Eu não teria esse olhar e essa maneira de ver a vida se não tivesse a força do Ju. E aí toca o telefone, é ele, né? Recado da filha também. Ela diz que não vê mais a filha morando no Brasil, embora venha para cá porque curta o país em que nasceu. Ela diz que ela não pensa de maneira nenhuma. Ela fala aqui, ó, mas eu não vejo a minha filha mais morando aqui. E é aqui que ela fala de ir embora do Brasil, que ela vai morar fora do Brasil. Não agora, mas ela vai. Então ela diz, eu não penso de maneira nenhuma em deixar a minha mãe, mas eu penso em mudar do Brasil no futuro próximo, se Deus quiser, ficar onde a filha for, né? De repente, em uma cidadezinha perto, em um bairro perto dela. E aí ela fala do pai. E ela diz, meu pai morreu 2 semanas antes do meu aniversário, em março deste ano. Quando ele se separou da minha mãe, foi de uma maneira meio esquisita, porque houve uma traição. Eu fiquei 7 anos sem falar com ele. Depois eu voltei a falar com ele, mas foi difícil voltar. Também era longe da relação que eu tenho com minha mãe. Minha mãe sempre foi pai, mãe, irmã, amiga, tudo eu tinha nela. E aí ela volta para aquele assunto que quando ela deu a entrevista no Fantástico, Verdade, lembra? foi. Do abuso infantil e que ela foi vítima de abuso na infância. Aqui ela fala o primeiro abuso ela sofreu aos 4 anos de idade. E ela diz, e tanto que depois ela apoiou a campanha. Verdade. Contra a pedofilia, foi lá para o Congresso Nacional, se mobilizou realmente. E ela diz, a pedofilia é uma praga, é uma doença, isso não vai acabar. A primeira vez que aconteceu, deixa eu ver onde é que está aqui, ó, a primeira vez que aconteceu comigo, eu era muito nova, devia ter entre 4 e 5 anos, e eu acordei falando que alguém tinha feito xixi na minha boca. E a minha mãe, todo mundo, você sonhou, imagina. Eu não sei quem era o abusador, o que aconteceu, como aconteceu. Eu queria muito descobrir, fazer hipnose, regressão, mas não vai adiantar nada, seria só para saber. Me vem uma coisa de cheiro, a pessoa tinha cheiro de bebida, eu me lembro de alguma coisa com barba, o resto eu não me lembro. Quando eu era pequena, eu imaginava que a culpada era sempre eu, porque eu acabava chamando essas coisas para perto de mim. Hoje, olha só o trauma, né? Ela tem 54 anos hoje, isso aconteceu, ela tinha 4, ou seja, meio século já andou. E ela diz que hoje eu tenho alguns costumes. Eu tomo 2, 3 banhos por dia. Eu tenho coisas truncadas aí, mal resolvidas. Ou seja, ainda em relação ao corpo, há abuso na infância. E ela termina dizendo, as pessoas não querem ouvir as crianças vítimas de abuso. Elas não têm voz. Já é difícil e quando falam, perguntam, tem certeza disso? Realmente aconteceu? O que você fez para isso acontecer? Tanto que quando ela falou com 4 anos, não chamou a atenção de ninguém. Ele falou, você sonhou, imagina. Isso não aconteceu. E tinha acontecido e deixou já há 50 anos as suas marcas na Xuxa. Por isso, o título da reportagem é Pobre Menina Rica, porque as coisas realmente não foram fáceis e também nem andam tão fáceis, né?